Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Hoje teremos atualização do nosso queridíssimo Balboy Tactics. Então, nosso Mauá maravilhoso começa com cenas calientes. O John chama o nome do Jung e ele questiona o quê? E o John murmura, as luzes. O Jung dá uma olhadinha. Desculpe, o meu interruptor de luz está quebrado, então eu não vou poder desligar as luzes. E o John fala o quê? Mas isso não faz o menor sentido. E é interrompido. Você já imagina o que aconteceu. E o Jung está ali hipnotizado pela visão do John. E o John começa a reclamar, e se os caras voltarem? E o Jung fala, bom, então a gente só vai dizer pra eles que somos bons amigos fazendo coisinhas. O John começa a falar alguma coisa e a gente escuta o barulho da porta. Todo mundo em choque. Um dos amigos voltou para casa e tá questionando. Jung, você viu a minha identificação? E o John sussurra. Eu preciso das minhas roupas, Jung. Mas o Jung só segura ele e pede para ele ficar em silêncio. E o John tá apavorado, sussurrando. O que você pensa que está fazendo? E se o E1 entrar? Enquanto isso, do outro lado da porta, o amigo tá dizendo. Aparentemente, eu preciso da minha identidade, mesmo que se eles me procurarem online, eles vão achar. Quer dizer, droga, eu provavelmente pareço que estou nos meus 30s, mas com certeza não pareço um adolescente. E o amigo chama o nome do Jung e questiona, você está dormindo? E o John tá completamente em pânico. O amigo começa a andar em direção à porta e fala, você está realmente dormindo? Eu estou entrando. Que o homem tá lambendo o pé do outro, cara? Que estranho. E dá o barulhinho da tranca da porta. 1 minuto de silêncio e o amigo fala, eu acho que ele realmente está dormindo. O Jung dá um sorrisinho e o John fica pensando, a porta está trancada. E começa a brigar com o Jung. Você deveria ter me falado desde o início que a porta estava trancada. E ele responde, mas é mais divertido desse jeito. Ele toca o rosto do John e diz, e ainda eu pude ver você fazer uma cara muito fofa. Enquanto a situação toda tá acontecendo no quarto, o amigo tá dizendo, droga, onde que eu botei isso? E o John tá pensando, é estranho, eu estou ficando mais animado agora que eu sei que a gente não pode ser pego. O amigo escuta um barulho vindo do quarto, o John entra em pânico e o John fica pensando, com sorte, ele não ouviu nada. O amigo dá um sorriso e diz, o que é isso? E o John entra em pânico. E o amigo parece estar se aproximando de novo. Mas então o amigo fala, aqui está a minha identidade. Droga! A minha identidade da escola também está aqui. E sai pulando, falando, vocês só esperem. Seus desgraçados estão prontos para perder. E o John fica pensando, isso realmente me assustou. Eu achei que a gente ia ser pego dessa vez. E as coisas seguiram muito bem, aparentemente. Mais tarde, nós vamos ter os amigos voltando e o nosso casal ali cansado, né? Que eles tiveram muita animação. E o amigo questiona, o que você está fazendo aqui tão cedo? Você deve ter dormido aqui. E o John fala, sim, eu acabei dormindo assim que vocês saíram e acabei de acordar. Ele dá uma risada nervosa e fala, eu imaginei que eu ia acabar incomodando você se eu dormisse na sala de estar, então eu dormi no quarto do Jung. Ah, mas no chão. Foi super legal. E o amigo fala, entendi, mas por que você parece mais alto, Jung? E o Jung responde, eu tive uma coisa boa para comer ontem e eu bebi cada gota. O John toca na mão do Jung e isso quer dizer, por que você disse isso? E o Jung fala, de qualquer forma, continue andando, está ficando muito lotado aqui e isso está me irritando. E o amigo fala, ok, eu já ia fazer isso mesmo, eu tô muito cansado. O outro amigo fala, até logo, John, eu estou indo pra cama. E o John responde, ok, boa noite. E o outro amigo continua murmurando, talvez não seja que ele ficou mais alto, mas que eu fiquei mais baixo de ficar sentado tanto tempo. Será que a minha espinha desistiu? E o Jung comenta, eu não acredito que você segurou a minha mão na frente dos caras. Eu não conseguia parar de pensar em você. Esta foi perto. E o John se desculpa. O Jung dá uma olhadinha pro John, aperta a mão dele e diz, é mais ou menos esse tanto.
apertado. E o John questiona, o quê? O seu interior é apertado neste tanto. Senhor, o que que eu estou traduzindo, senhor? Senhor Jesus, tira a maldade da minha cabeça. E o John começa a gritar com ele, dizendo, o que que você está falando? Não é tão apertado, você está exagerando. E ele fica pensando, o que que eu estou falando? E ele sai todo indignado. O Jung sorri e depois fica sério e chama o nome do John. O John se vira surpreso. Vamos ter ali o Jung paradinho sério e a ansiedade batendo no talo do John. E o Jung só me larga um eu te amo. Ai, gente, pra que fazer isso? Eu fiquei ansiosa junto. Eu entendo, John, coitado. O John é pego de surpresa e o Jung fica todo envergonhadinho, dizendo eu te amo muito. Ai, gente, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, meu Deus do céu. Defenderei com a minha vida. O John fica envergonhadinho e começa a chorar. E fica pensando, uma onda de emoções complicadas bateram em mim naquele momento. Pode ter sido a felicidade de se sentir tão amado e ter recebido tanto carinho e afeição. E o Jung fica nervoso, questionando, por que você está chorando? E ele responde o Jung, eu não sei, talvez seja porque eu te amo muito também. E o Jung questiona, você ama? E o John responde, sim, eu amo você muito. Ai, não possa, canceriana em mim. Você derrete por cenas assim. Então chegou o dia da partida do Jung e o Jeon tá pensando. Eu estava nervoso sobre ficar separados durante um mês. Ainda mais tão cedo no nosso relacionamento. Isso poderia ser um problema. Mas eu ainda mandei o Jung embora com um sorriso no rosto. Eu estava tranquilizado pela confiança e fé que ele mostrou. E o John fala, não deve ser este avião, já que ele partiu tão cedo nesta manhã. Eu imagino se ele já pousou. Ele recebe alguma coisa no telefone e ao abrir a mensagem, ele fala, é o Jung. E ali na mensagem tá uma foto e ele dizendo, acabei de pousar. E o John tá pensando, eu tenho fé que nós vamos passar por este período de mudanças juntos. E ali nós vamos ter um chat em grupo com todos eles e basicamente eles estão falando sobre a punição de ter errado algumas pontuações e ter que ir pegar café para todo mundo. Isso foi um dos amigos. Enquanto isso, o John questiona qual foi o score do Jung e aparentemente ele foi muito bem. Um dos amigos comenta que o Jung acabou de chegar e o amigo comenta que ele terminou antes, então ele foi botar as pernas no gelo e que ele tá completamente caidinho pela namorada que provavelmente mandou mensagem pra ele. E o amigo fica, mas espera, ele tá olhando o chat do grupo, ele deve ter errado. Ele está ligando pra alguém. E o amigo fica questionando quando que o John vai ir lá ver eles. E fica chamando o John, mas ele recebeu a ligação do Jung. Ali então está a ligação do Jung e o amigo questionando, você acabou dormindo? E o John tá pensando, tem alguns pontos negativos de namorar uma pessoa famosa, mas também existem com certeza pontos positivos. Primeiro, eu posso olhar online e ver fotos antigas que eu nunca vi. Segundo, eu posso sempre checar a internet para ver o que ele está fazendo. E ali o John tá conversando com o Jung no telefone e o Jung tá dizendo, eu tirei uma foto no topo da montanha Hala, mas estava muito quente. Eu juro, este rosto que você ama tanto quase queimou até virar cinzas. E o John tá pensando, eu deveria fingir que eu não sabia disso já pelas redes sociais. Ele vai achar bizarro se eu já souber. E o John fala, como você sabe que eu gosto do seu rosto? É assim tão óbvio? E o Jung responde, com certeza. A minha estrutura facial gostaria de te dizer para parar de encarar tanto, principalmente os meus lábios. O John fica todo errado e fala, mas então, sério, escalar num dia como hoje parece muito. Você tomou água suficiente? E se você acabar pegando uma insolação? E o Jung responde, eu tinha 2 garrafas, não se preocupe, mas como foi seu dia de qualquer forma? Você estava tirando fotos o dia inteiro? E o John responde, sim, eu fui por algumas casas tradicionais onde não estava muito cheio. O calor deve ter espantado as pessoas.
Hyoseoki e eu conseguimos andar por aí tranquilamente. E o Jung já fez uma pausa todo errado, questionando Hyoseoki. E o John todo faceiro comentando de sim, você provavelmente conheceu ele antes. Eu passei o dia inteiro com ele. E o Jung responde, sim, eu me lembro daquele cara bem apessoado. E o John, surpreso, fica pensando, apessoado? Ele? E ele fica pensando, espera, ele prefere caras que se pareçam com ele? Não, eu estou sendo mesquinho e invejoso. Ele poderá me dizer. E ele me larga, sim, aquele cara legal e com boa aparência. E o Jung responde, ah, então ele tem boa aparência? Eu não tinha reparado. E o John continua, sim, ele é muito bonito. Ele tem boas feições quando você olha perto. Aquele silêncio. E o Jung fala, então você deve ter ficado muito feliz em ter ido num pequeno encontro com um cara tão bonito. O John, já nervoso, fica dizendo, encontro? Não, não é nada disso. Então o Jung chama o nome do John e diz, eu estou sentindo a sua falta. O John é pego de surpresa e responde, eu também. Sinto muito a sua falta. Ai cara, vocês me deixam nervoso, pelo amor de Deus, conversem. E continua falando, mas você não pode dizer o meu nome tão alto. E se alguém ouvir você? Você não está num quarto com 3 outros caras? E o Jung só fica falando, lá, 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 o Jung ama o John. Eu amo muito o Jung. Ele tem o meu senso de humor. Eu me identifico. O John já nervosinho e o Jung responde, está tudo bem. Eles todos saíram pro karaokê, então ninguém está aqui, eu estou sozinho. O John aliviado diz, você realmente me assustou. E o Jung fala, eu queria tanto ter visto sua cara. E o Jung comenta, eu vi um cara que era igualzinho a você mais cedo. E o John já fica, né? E fala, um cara que parecia como eu? E o Jung continua falando, eu vi ele de longe, ele parecia muito fofo, de costas. Ele até tinha uma jaqueta amarela, igual a sua. Na verdade, eu imaginei que fosse você por um segundo. Eu imaginei que você tinha vindo aqui me surpreender. E o John comenta, ele parecia tanto assim comigo? E o Jung fala, sim, a semelhança era realmente muito forte. Eu até segui ele um pouco e tirei uma foto. Ele parecia todo fofo e amigável, como você. O John não tá muito feliz, não. E o John, nem um pouquinho feliz, comenta, uau, então, que interessante. Eu não imaginava que isso fosse possível. E o Jung fala, será que eu te mostro uma foto dele? E o John responde, não, obrigado. Eu ouvi que você vai de arrasta se você encontrar a sua sócia. E se eu olhar para ele e ir de arrasta? E o Jung fala, isso é verdade, então eu não vou mostrar. De qualquer forma, sobre a escalada mais cedo, e aí eles seguem conversando. E o John tá pensando, o meu estômago começou a se embrulhar, como se eu tivesse engolido alguma coisa afiada, no momento que eu ouvi o Jung. Isso tocou num ponto sensível muito fundo. Seria muito leve chamar de ciúmes. Eu sinto como se eu pudesse ser substituído a qualquer momento. Mas o Jung falou que me ama. Ele falou que gosta de mim. Então o Jung tá falando, boa noite, sonhe comigo. E o John fala, você também. Enquanto ele desliga a ligação, ele tá pensando, essa é minha única esperança e conforto. A foto não voltou no assunto durante a ligação. E é isso, meus amores, acabou o capítulo. Neste monte de ansiedade, socorro, a gente começa com tudo lindo, pombinhos, amor, e termina, socorro, alguém liga pra terapia, vamos todo mundo conversar. E é isso, até o próximo capítulo, procurem terapia, conversem com seus amores. Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL, isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores, muito obrigada, até o próximo vídeo.